Estamos aqui no programa Cidade que Queremos, no PANS, para conversar mais um pouquinho sobre o plano diretor, nova lei de zoneamento, meio ambiente. E para a gente bater esse papo, nós estamos recebendo aqui hoje o Marcelo Manara, que é o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos. Bem-vindo, Manara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente em São Francisco Xavier. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou te convidar para assistir uns depoimentos que nós coletamos junto à comunidade. Vamos lá? Ótimo, vamos. Érica, é com você. Oi, Bia! Nós estamos em casa, é noite, mas eu tô aqui firme porque eu sou PANS, adiantando o serviço, porque amanhã cedinho a gente vai para a praça. A gente vai bater um papinho com a comunidade sobre a regularização fundiária, sobre os mananciais e um pouquinho mais sobre o plano diretor. E depois a gente dá um pulinho na festa Santa Luzia e continua por lá o papo. Mas por enquanto eu vou dormir, tá? Um beijo para vocês que são PANS. Dona Aparecida, a senhora tem água lá no seu sítio? Sim, a serra era do meu pai, aí repartiu tudo, sabe? O pedaço que eu peguei não tem água, mas aí o meu irmão que pegou o pedaço dele, ele cuida, ele planta muita árvore. Hoje não é mais aquele terreno limpo, sabe? Muita árvore mesmo, você nem sabe onde você está agora. Está muito diferente, sabe? E o seu sítio ou o terreno de toda a família, mas especificamente o seu, ele está regularizado? Está com a documentação ok? Não está nada ok. Sabe, tá tudo desregulado. Burocrática, qual é o motivo? Custo, a locomover daqui para São José dos Campos, chega lá, a gente não consegue nada, sabe? Então, tá tudo regularizado, tá bom? E a senhora acha que a gente pode ter um apoio de São José dos Campos, aqui em São Francisco, uma base, de repente, para a gente fazer essa parte burocrática, ajudaria? Como ajudaria, menina? Muito mesmo, mas muito. Sabe? Porque aí a gente fica perto, né? Qualquer pessoa pode vir aqui, a pé ou a cavalo, qualquer jeito, dá para vir aqui, a gente mora na roça, né? Então, nossa, para São José que é muito difícil. Ele chega lá e ainda dá com a cara na porta, né? Não consegue nada. Tá bom? Eu já tentei arrumar o meu, não consegui. Tá bom? O seu terreno, o seu sítio está regularizado? Sim, lá está regularizado, tenho escritura, tudo registrado. Tenho conformidade ambiental, né, que é um documento que hoje em dia para você produzir está sendo exigido, né, até para você conseguir outras coisas na área rural, né. Então o CAR, né, já temos também o CAR, está tudo regularizadinho, tudo certinho. A única dificuldade que eu achei que em todas as outras cidades do Vale do Paraíba, Paraibuna, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio, todas as prefeituras estão disponibilizando de 1 ou 2 aparelhos, né, computadores, e um técnico ambiental para ajudar os mais leigos e mais carentes, que a pessoa tem ali uma terrinha pequena, né? É um pequeno produtor rural. Todas as outras cidades têm ali uma pessoa no sindicato, em Monteiro Lobato, que faz essa assessoria e faz para a gente esse trabalho. É por lei, né? Ter uma assessoria dessa gratuita ao pequeno produtor, e todas as cidades vizinhas têm, porque às vezes o pequeno produtor, muitos são analfabetos, tem até a 4ª série, né? Não tem o colegial completo, não tem noções de informática, então eles ficam ali à mercê de uma pessoa que chega no seu sítio e te cobra o olho da cara e fala, mas aquilo está errado, vai vir um policial ambiental, vai dar multa. E o coitado ali que ganha R$1.000, R$800 por mês da lavoura, ele vai ter que se virar a pagar esse preço caro, que é um serviço gratuito. Então, acho que falta mais informação, mais preocupação em resolver o problema dos pequenos, né? Elisete, fala pra gente. Você sabe o que é o plano diretor? É mais ou menos. Eu sei que é um plano diretor que é feito pela cidade de São José dos Campos, mas não temos um plano diretor aqui em São Francisco Xavier, né? Seria muito importante para a gente poder participar ativamente. Obrigada, Érica. Bom, Manara, como a gente viu, a população tem várias dúvidas, né, sobre o plano diretor, a lei de zoneamento, as questões ambientais aqui no distrito. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu gostaria que você explicasse o porquê Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, né? Porque nós tínhamos a Secretaria de Planejamento Urbano e de Meio Ambiente. Certo. Então, é uma fusão, né, de 2 secretarias muito importantes, que na verdade decorre de uma reestruturação inteira na prefeitura, que reduziu de 23 secretarias para 14, né? Mas existe um propósito técnico e de gestão
que o urbanismo e o meio ambiente, eles têm que se conversar, né? Principalmente num momento tão rico como a discussão de um plano diretor, que nós vamos avançar agora em 2017, e o novo zoneamento para a cidade de São José dos Campos, né? Então é importantíssimo que esses atores, os atores do urbanismo e da sustentabilidade, se conversem dentro da mesma estrutura. E está sendo um exercício fabuloso, riquíssimo, porque eu participei, né, durante 30 anos do movimento ambientalista que sempre quis ascender o patamar de importância do meio ambiente na estrutura pública, né? E nós vimos, assim, com grande conquista, a Secretaria de Meio Ambiente. Porém, nós não percebemos na mesma intensidade, né, aquela meta principal da transversalidade, da capilaridade ser atingida enquanto dia a dia na gestão, né? Aí fica uma Secretaria de Meio Ambiente que fala com o próprio umbigo, né? Estanque, fica um gueto ambiental. E trazendo essa estrutura, né, junto com uma das principais estruturas, né, para se discutir a cidade que queremos, hoje a sustentabilidade é protagonista. Isso que é importante, deixar essa mensagem para todos. A sustentabilidade é protagonista nessa discussão do plano diretor. E aí vai de encontro aos outros programas do governo também, que é o Cidades Sustentáveis, a questão da proteção de mananciais e toda essa conversa que a gente tem, né? E falar em plano diretor, né, aqui em São Francisco a gente tem acompanhado as discussões, estamos com uma representação lá em São José, realizamos uma pesquisa para fazer um diagnóstico e a gente queria saber de você em que pé está essa discussão em São José, né? Estamos aquecendo as turbinas. Ainda estava parado, né? Houve essa transição de governo agora. Porque o plano diretor, na verdade, era para ter sido feito ano passado, né? Os 10 anos, no máximo, né? 2016. Mas começou, né, com algumas oficinas, né? Mas, assim, de uma forma muito embrionária. Então, agora nós já estamos estabelecendo um calendário. Nós queremos um plano diretor vivo, um plano diretor com outras cores. Eu não quero colocar uma discussão de plano diretor num site chato, num banner chato, que a pessoa clica lá, abre um monte de leis, ela já desliga e vai ver o jogo do Corinthians, né? Então a ideia é posicionar uma discussão muito transparente, muito intensa, capaz, né, com cor, com vida, capaz de trazer o interesse da população em participar ativamente dessa discussão. Queremos construir um plano diretor com a sociedade josense. Porque uma das maiores dificuldades é entender realmente a lei, né? Quando a gente conversa, as pessoas falam, mas o que entra no plano, o que não entra? Como São Francisco se encaixa, a gente vê uma transição desde o plano de 95 até essa última revisão bem diferente para São Francisco Xavier, né? E como São Francisco Xavier está sendo visto dentro desse plano? A gente vai ter o nosso capítulo especial aí. Muito especial, né? A Zona Norte como um todo. Porque algumas coisas estão acontecendo, até eu estive aqui conversando com algumas pessoas em São Francisco, porque é preciso, né, nós colocarmos um sinal de alerta para São Francisco Xavier, porque existe já em discussão a nova lei de mananciais, que é uma coisa que vai determinar uso e ocupação, né, para toda a região, para toda a Zona Norte de São José dos Campos, porque 48% do território de São José dos Campos vai ser coberto por essa lei de mananciais, né, em razão da transposição das águas do Jaguari, do Rio do Peixe. Então, isso já está acontecendo, né? Na semana que vem, segunda-feira, eu tenho uma reunião com o presidente da CETESB, já estou conversando com são 7 municípios, que vão ser impactados positivamente e negativamente, enfim, essa que é a discussão. E essa conversa está passando ao largo e ela vai acontecer até mesmo antes do plano diretor. Mas ela tem um impacto direto, né, nas discussões do plano diretor. Então já é preciso aquecer o debate e a participação da sociedade de São Francisco Xavier em razão já dessa lei de mananciais. Então é um bom exercício de cidadania, né, ajudar a essa discussão importantíssima de preservação dos mananciais, porque as águas de São Francisco Xavier hoje elas são importantíssimas no contexto do estado de São Paulo.
né? E essas 3 políticas públicas falam de zoneamento, né? E teve uma demanda da comunidade quando teve a discussão da nova lei de zoneamento do governo anterior, foi em 2015. E a questão da regularização fundiária aqui, ela é esparca, né? É difícil fazer regularização, tem muitos lotes irregulares. E a comunidade pediu para que os núcleos rururbanos que existem aqui fossem reconhecidos. Nós temos 19 núcleos rururbanos que estão aumentando cada vez mais. Isso não foi possível ser feito porque veio uma resposta de que não constava no plano diretor o reconhecimento desses núcleos, então não poderia ser feita essa regularização. E um dos apontamentos até do PDPA é que esses núcleos rurais que estão aumentando, essas concentrações urbanas, elas têm impacto também na relação na proteção dos mananciais. Então a gente vai vendo que uma coisa vai permeando a outra. Então acho que seria também fundamental, né, quando a gente chama a comunidade para participar e pede esse reconhecimento, da gente saber como isso vai ser conduzido. Existe a possibilidade agora, nessa nova discussão do plano diretor e da nova lei de zoneamento, da gente olhar novamente essa questão desses núcleos rururbanos? Sim, é uma necessidade, né? Embora, conceitualmente, nós temos uma dificuldade estabelecida pela forma de entendimento da própria lei, né? Na lei de uso e ocupação do solo, que você não tem, já deveríamos ter, né, um tecido chamado urbano. Uhum. Né? A distinção abrupta urbano e rural há muito já não atende, já não veste as cidades como deveria vestir, porque nós temos uma franja, né, que é justamente essa franja periurbana, rurbana, né, uhum, que ela deveria ser posicionada com outros instrumentos, outras normas, outra visão de gestão. Mas não temos. Vamos ter que ainda, enquanto não se constrói pelo IBGE, não se constrói essa nova visão de uma terceira classificação, nós temos que analisar da forma abrupta, né? Então, a questão de núcleos, né, em urbanização, ela tem que ser vista do ponto de vista da regularidade, com a capacidade que se tem de investir, de levar os instrumentos públicos, de fazer acontecer o urbe dentro daquele espaço, né, em que já tem regiões aí que tem 60, 70, 80 anos em que essa ocupação foi aglutinando ali. Então nós temos que ter um olhar dentro do plano diretor, principalmente dentro do zoneamento, para entender esse mecanismo, com uma ressalva, Bia, porque é importante a gente, para que não incorra, eu costumo brincar que zoneamento é meio a pílula de Matrix, né? Porque a gente finge que faz zoneamento, porque de tempos em tempos vem aqueles querendo anistia, né? Tanto na esfera federal, estadual como municipal. Anistia, regulariza o irregular, e aí a coisa vai, e o instrumento que se chama zoneamento, ele perde o seu propósito, é a pílula de Matrix, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque é necessário trabalhar com regras. Muitas vezes as regras são vistas como uma forma impositiva, que o poder público não entende a nossa necessidade de expansão e tudo mais. Principalmente em São Francisco Xavier, é necessário um olhar de longo prazo para que nós não tenhamos um processo de campo-jordização, por assim dizer. Que ninguém quer aqui, que né? Ninguém quer. Então, é necessário que tenham as regras e é necessário que essas regras sejam cumpridas, mesmo que setores, né, porque aí alguns setores que se sentem prejudicados falem, né, questionem e tal. Todas as posições e reivindicações são legítimas. Por isso que é um processo democrático, transparente, e um processo que deve acontecer com uma base de negociação muito ampla. Mas nós não podemos prescindir de regras que vão manter o status de qualidade de vida, não só em São Francisco Xavier, como em todos os outros bairros de São José dos Campos. É interessante você falar isso, porque até nessa reunião saiu esse assunto e a Secretaria cobrou da população que está parcelando o solo ilegalmente. Então, falou, olha, a gente não pode anistiar e depois anistiar de novo, reconhecer, porque os núcleos vão continuar surgindo. E veio de um morador a proposta de que se congelasse, então. Tem esse núcleo aqui, existe, já o referencia,
congela e ninguém vai ampliar mais esse núcleo, mas reconhecer o que já tem, porque não pode demolir as casas. Então, assim, foi uma conversa também interessante, porque as pessoas começam a entender que elas também têm deveres, né? A gente precisa, e é fundamental você entender o território, por que isso está acontecendo aqui, né? Qual a importância ambiental do distrito, por que existe um módulo rural, que às vezes as pessoas não entendem, por que você tem que respeitar isso. E a dinâmica do lucro é extremamente agressiva. Sim. Quando você fala isso, você estabelece o congelamento, né? Existe uma interpretação, muitas vezes, que é uma agressividade do poder público em termos de instrumento de gestão, né? Mas é porque o lucro ele é extremamente voraz. E a especulação imobiliária em São Francisco Xavier, então, nem se diga. Está uma loucura. Né? E aí as pessoas têm expectativas de ganho, né? de um bom dinheiro parcelando. Mas aí a gente tem que colocar, por exemplo, o que nós estamos concluindo agora, que é o Plano Municipal de Redução de Áreas de Risco. Vamos apresentar para a sociedade, vamos chamar a audiência pública, mas principalmente a Zona Norte, onde começa a topografia acidentada, áreas de risco tem muito. Então você tem, quando você coloca, né, o layer de áreas de risco, as áreas ambientalmente protegidas, né? Aí você vê que disciplinar o uso e ocupação do solo aqui em São Francisco Xavier precisa ter um esforço muito grande de compreensão de todo o coletivo aqui, de que sobram poucas áreas, porque você põe layers, área de risco, área ambientalmente protegida, área coberta de mata, né? O que sobra efetivamente aí de possibilidade de expansão não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas é a regra para se manter, né, os princípios, né, não só da questão ambiental. A sustentabilidade, por isso que até a Secretaria muda de nome de Meio Ambiente para a Sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela tem que ter o tripé, né, o ambiental, o econômico e o social. Então você também tem que ser capaz de dimensionar esse novo momento para discussão em plano diretor e zoneamento, para que você traga uma discussão do que São Francisco Xavier quer em termos de sustentabilidade, não só da questão ambiental, né? E uso e ocupação do solo é determinante para isso. Para a gente fechar, então, você poderia falar sobre os programas que a Secretaria vai implementar ao longo da gestão, o que já tem programado aqui para São Francisco ou para São José? Então, são vários os programas, né? Mas aí nós estamos aí dentro dessa discussão da lei de mananciais, eu estou caminhando atrás de recursos aí para a gente ter um foco no saneamento. O saneamento rural, hoje eu estou aqui para levantar algumas áreas, para a gente já colocar algumas iniciativas de tecnologias adaptadas, né? Então tem tecnologias que vêm da permacultura, muito eficientes para as células individualizadas para a propriedade rural ter o saneamento adequado. Então nós vamos focar no saneamento, porque entendemos que a restauração florestal de nascentes o trem já está andando, né? Seja pela regeneração, né? Que a Mantiqueira, graças a Deus, tem índices espetaculares de regeneração natural das matas, né? E também o reflorestamento de nascentes. Nós já estamos com o programa do Fundo Nacional do Meio Ambiente, já tem o programa do PSA aqui no Ribeirão das Couves, já tem o programa da Fundação Florestal, que está vindo com recursos interessantes aí para um projeto belíssimo da Fundação Florestal. Então a questão da restauração, em que pese, né, alguns elementos da cadeia terem demonstrado, né, que nós precisamos ter atenção, porque muito se fala em restauração, mas como é que ficam os 2 viveiros que fecharam aqui em São Francisco Xavier? Né? Então a distância entre intenção e gesto, porque a conta tem que fechar. Né? Enquanto a gente tiver iniciativas, né, quando nós sermos criativos enquanto modelo de gestão, para que tenhamos instrumentos que possibilitem a restauração como um negócio vantajoso para todo mundo. Para gerar renda. Na relação de ganha-ganha, gerar emprego, gerar renda. E o sinal amarelo, e quando eu estava conselheiro no Consema, eu alertei muito isso lá, porque estavam cantando em prosa e verso o Rio do Peixe,
né? Porque forma o reservatório Jaguari, todo mundo querendo a água do Jaguari para abastecer a Grande São Paulo, e nesse mesmo período 2 viveiros de nativas fecharam a menos de 20 quilômetros de distância. Então algum problema está aí, né? Então, voltando, nós temos consciência de que o programa de restauração de nascentes, a parte florestal, está caminhando com essas dificuldades, mas está caminhando. Tem parceiros sólidos, bem intencionados, e a parte de saneamento, então, pela prefeitura, né, o prefeito Felício já colocou isso também, que deve ser uma prioridade para a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade atuar enquanto programa específico, né? Mas em paralelo nós vamos tocar aí plano diretor, nós queremos participar muitas vezes aqui com vocês para chamar a população, para ter essa liga. Bom, Manara, muito obrigada. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, uma pena, porque eu tinha tanta coisa que eu queria te perguntar ainda, queria que você voltasse. Mas você pode, se quiser, fazer as suas considerações finais. Tá ótimo, vamos ter, porque são muitos assuntos também, eu queria falar também, viremos aqui em outras oportunidades, com certeza. Eu queria agradecer a vocês pelo clima, pelo astral, muito legal, vocês estão de parabéns. E também esse clima, eu queria registrar aqui, em que pese todas as dificuldades de começo de gestão, de falta de recursos e tal, mas o time do secretariado, o Felício, nós estamos com muita vontade, o time está muito redondo, e nós viremos aqui para São Francisco Xavier em breve para plantar uma nascente, né, uma nascente dos secretários, uma atividade simbólica, mas para trazer todos os secretários para cá, porque nós queremos andar por São José dos Campos e nós estamos com gás, estamos com muita vontade, o time está muito redondinho e o Felício está com um propósito, assim, um objetivo muito interessante, que São Francisco Xavier tem uma posição importante nesse contexto de gestão aí, que eu acho que nós vamos ficar bem próximos aqui ao distrito. Que bom. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa, A Cidade que Queremos, aqui no PANS, o canal da Fonte.